Tá demorando para entrar essa gravação, gente. Ah, entrou, que bom. Hoje vai ser então tranquilo aqui gravando. Beleza, pessoal, tô projetando ali. E eu tô começando aqui já um slide que eu quero que vocês copiem por um motivo muito simples. Na aula passada, pessoal, eu não consegui, né, porque acabou o tempo. Foi o último slide, eu falei até, deveria ter chegado mais cedo nesse slide. Só que não se preocupem, tá? Eu quero que vocês copiem o que está de verde e amarelo. Vou deixar tudo amarelo logo, que é mais fácil para vocês localizarem, né? Oi. Eu copio todo esse slide aí, eu copio em um caderno de anotação, pode ser? Pode ser. Claro que Eu pode. não copio no caderno, não. Pode copiar o slide inteiro se quiserem. Só que o que importa, quero que vocês copiem, pessoal, é o que está de amarelo, tá? Por favor, meninos e meninas, eu quero que vocês copiem o que está de amarelo. O que está de branco, quem quiser copiar, pode copiar. Só que não é necessário, né? Porque já é uma explicação. Só que o que está de amarelo, eu copio. Ó, isso aqui é 100% de certeza, tá? Não é 99%. Isso aqui vai estar na prova bimestral. Eu já fiz ela. Ela está aqui na escola, então ela vai estar. Então copiem, porque vai cair. Pessoal, o aquecimento local antrópico microclimático é uma realidade inegável. Quanto mais indústrias em uma área, maior será a temperatura. Aquecimento aumenta a temperatura local em uma área pequena, em uma área isolada, em uma área delimitada. Antrópico, feito pelo homem. Microclimático, pessoal, micro de pequeno e climático de clima, né, como um todo. Ou seja, pequenas áreas que possuem um aumento na temperatura podem e mudam o clima local. Ou seja, se você pega uma cidade desenvolvida, urbanizada, industrial, o clima daquela cidade, pessoal, vai ser um clima mais quente, vai ser um clima mais seco. Se estiver perto do mar, vai ser um clima mais úmido também, tá? Porque a temperatura aumenta a evaporação da água. Vai ser um clima onde muitas plantas vão morrer por causa da poluição, onde vão haver poucos animais. Ou seja, pessoal, em pequenas áreas, o clima pode ser alterado. O outro aquecimento global, gente, aquilo ali não tem base, tá? Aquilo lá é uma hipótese que provavelmente não tem empregabilidade. Ela existe, só que ela não é de fato real. Agora, aquecimento local antrópico climático é uma realidade. Toda a nossa aula de hoje, praticamente, pessoal, vai ser voltada a esse aquecimento local antrópico microclimático, tá? Com exceção do El Niño e da Lina, que vão ser aqueles fenômenos que eu vou estar explicando para vocês, só que eu acho que todos vão entender, o restante é tudo fruto disso, do aquecimento local. Beleza, vamos lá. Chuva ácida. Pessoal, eu acho que vocês sabem que a chuva ácida, eu acho que vocês já viram em ciências. Quem aqui sabe o que é chuva ácida, não tem que copiar. Quem aqui ainda tem dúvida, copia o que está de amarelo, tá? O que vai ser a chuva ácida? É um fenômeno natural e artificial. Como que ele acontece? Eu vou mostrar as imagens logo aqui, ó. Eu já sei, não, vocês estão copiando, então pode ser. Bom, quem quiser copiar, copia aí e tira print, pessoal. Indústrias e carros e lugares onde existe alguma queima de algum material orgânico, tudo isso vai emitir o quê? Fumaça. Essa fumaça, pessoal, ela sempre é tóxica, tá? E quando essa fumaça tóxica entra em contato com as nuvens carregadas, aquelas nuvens nimbus, as nuvens de chuva, o que vai acontecer? A água que está presente na chuva, a precipitação, ela vai acabar se misturando com esses poluentes químicos, que são tóxicos, obviamente. Aqui, ó, uma imagem, ó. Nós temos uma indústria, três, na verdade, que estão aqui emitindo fumaça. É uma fumaça tóxica. Principalmente o quê, pessoal? Olha só. Vai ser o dióxido de enxofre, o dióxido de carbono, o ácido nítrico. Ah, não, ali o ácido nítrico já é o resultado. Óxido nítrico, na verdade, que é o NO2. Quando esses gases aí, pessoal, eles entram em contato com a umidade das nuvens, que é a água, H2O, o que vai acontecer? Um gás tóxico entra em contato com uma nuvem carregada de água. A água da nuvem vai ficar contaminada pelo gás tóxico. Assim que começar a chover, pessoal, aquela água, ela vai começar o quê? Causar reações químicas adversas. Ela pode matar plantas, ela pode matar peixes, ela pode causar problemas de alergia nas pessoas, ela pode causar a corrosão de matérias como rochas e metais, tá? Olha aí o que eu trouxe para vocês, ó. O que eu trouxe para vocês aqui
São 4 cidades que são industrializadas. Eu não sei qual que é a do canto superior direito. Eu não sei qual que é, não lembro. Só que a do canto superior esquerdo é Londres, a do canto inferior esquerdo é Paris, e a do canto inferior direito é Osaka, no Japão. São cidades industrializadas, são cidades desenvolvidas e são cidades poluídas. Nós temos os vulcões, como eu comentei com vocês na última aula, pessoal, um vulcão emite uma quantidade muito grande de poluente. Muito grande mesmo. Muito mais do que todas as indústrias do mundo. E esses vulcões aqui que vocês estão vendo, ó, são vulcões ativos ainda. Então, quando eles entram em erupção, pessoal, eles soltam fumaça mesmo, tá? Tipo essa aí, no canto inferior esquerdo, a quantidade de fumaça que saiu do vulcão. Praticamente tomou a cidade. É uma fumaça altamente tóxica e quente, pessoal. Aqui, ó, nós temos estátuas que foram afetadas pela chuva ácida. Como vocês podem ver, quando essa água, com elemento químico aí, começa a cair nas rochas, ela pode corroer. Pessoal, não é que cai uma gotinha e derrete não, tá? Isso é com o tempo. Várias gotas, várias chuvas vão caindo, vão corroendo, vão transformando. É uma coisa que demora muito tempo para acontecer. Depende muito do quê? Da quantidade de poluente. Quanto mais tóxica a água, mais corrosiva ela vai ser. Ilhas de calor. Isso aqui também é uma coisa muito simples de entender, tá? É tão simples, pessoal, que eu nem trouxe aqui uma definição, um texto para vocês, de tão fácil que é entender. Olha o que vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui na parte inferior uma cidadezinha, aí o centro da cidade, como vocês podem ver, no centro da imagem, vão ter uns prédios, do lado dos prédios vão ter o quê, ó? Vão ter algumas casas, e lá das casas vão ter algumas árvores. Gente, repara bem, quanto mais urbanizada, quanto mais prédio, quanto mais asfalto, quanto mais rocha tiver naquela área, maior vai ser a temperatura. Quanto mais verde, quanto mais plantas, quanto mais água tiver naquela área, pessoal, menor a temperatura. Ou seja, quanto mais urbano, quanto mais prédio, mais quente. Quanto mais florestas, quanto mais limpa a área, menos quente vai ser. Olha a curva. É bem... Então é por isso que, tipo, em fazenda, chácara é mais frias à noite e de dia também? Chácaras, as partes frias? Dá sim, Antonella. Qual que é o problema? O problema é que quando uma cidade começa a crescer, a tendência é que toda a área desenvolvida dela fique tomada por prédios, por casas, por asfalto, por concreto. Então, existem, tá? Aqui em Campo Grande, pessoal, na verdade, perto da minha casa, na verdade, perto da casa de vocês, né? Porque acho que todo mundo mora na rua da minha casa, na verdade, aquela parte lá é uma parte que é muito verde. Exatamente na rua que eu moro, que é a rua que a Ana também mora, quando você olha bem lá no fundo, pessoal, você vê uma quantidade gigantesca de vegetação. Vocês podem ver isso, vocês que moram na rua da minha casa. Uma área que tem muito mato. Qual que é o problema? Não é o suficiente, porque a parte central de Campo Grande, que é essa onde nós estamos ainda, tá? Essa é uma parte que praticamente só tem prédio. Então, quando uma cidade começa a crescer, a tendência é essa. Cada vez mais prédio, cada vez mais concreto, cada vez mais asfalto. Por que que isso acaba causando calor, pessoal? O concreto, o asfalto, eles conseguem reter muito calor. Eles conseguem guardar essa temperatura. E mesmo quando o sol se põe, o que vai continuar acontecendo? O sol está se pondo, está indo embora, só que esse concreto, esse asfalto, ainda estão guardando calor. É por isso que mesmo de noite, pessoal, a temperatura em uma cidade desenvolvida, ela é muito grande, porque o concreto e o asfalto, eles guardam calor. Por outro lado, o que vai acontecer? Essas áreas verdes, essas áreas com mato, com vegetação, isso não acontece. As plantas, elas não conseguem reter muito calor. Assim que o sol se põe, elas param de ter temperatura. É na hora. O sol se põe, elas perdem temperatura. O sol nasce, elas ganham temperatura. Isso não acontece com o asfalto, tá? Quanto mais asfaltado, quanto mais concretado, maior a temperatura. Olha, esse aqui é um gráfico, pessoal, que ele mostra uma estimativa de temperatura. Reparem que, olha aí, bem aqui no começo, no canto esquerdo, a linha onde ela começa está por volta de 29,4 graus. Só que bem no meio, no centro da cidade, o que vai estar acontecendo? 32,8 graus. Quanto mais próximo do centro desenvolvido, maior é a temperatura. Uma coisa padrão no mundo todo, tá? Olha que interessante. Eu não sei que cidade é essa, só que é aqui no Brasil. É lá em São Paulo. Eu esqueci de colocar o nome dela. Só que é uma cidade que ela não é tão grande, tá, pessoal? Olha só que interessante. A cidade em si, gente,
é o que está dentro dessa área com a linha preta, tá? É a cidade, que está em volta aí, a parte mais do interior. Olha que interessante. Bem no meio daquele A ali, ó, é o centro da cidade. É a parte mais desenvolvida, é a parte onde mais tem prédio, mais tem concreto, mais tem movimentação de pessoas, mais tem carro. Aqui, ó, no canto direito, pessoal, cartografia, lembram? Legenda. Como é que funciona essa legenda? Quanto mais próximo do azul tiver a área, mais fria ela vai ser. Quanto mais próximo do roxo tiver a área, maior a temperatura dela. Exatamente, pessoal, onde está o A, no centro da cidade, é onde a temperatura é maior. Olha que interessante, é automático. A parte onde mais tem prédio, onde mais tem asfalto, é a parte que vai estar com a maior temperatura. Quando você começa a sair da cidade, o que vai acontecer? Aparece o quê? Manchas de azul. No canto inferior esquerdo, pessoal, olha só, praticamente todo canto inferior esquerdo vai ser azul, porque lá a temperatura é muito baixa, justamente porque lá não vai ter prédio, a temperatura não aumenta, tá? Aqui que interessante. Aqui, Antonella, já que você perguntou, essa é uma das respostas, pessoal, para tentar reduzir a temperatura das cidades, que são prédios verdes. Isso aqui é uma coisa muito legal. Eu nunca vi um tão grande como esses, tá? Eu já vi algumas casas verdes, só que eu nunca vi um prédio tão grande assim. Como é que funciona? As pessoas, elas plantam essas vegetações, né, diga-se de passagem, plantam, enfim. Colocam essas plantas aí nas partes laterais dos prédios, na parte de cima do prédio, nas sacadas dos prédios, justamente para quê? Para que as plantas diminuam a temperatura do prédio. Isso funciona e isso dá certo, gente. Geralmente essas plantas aí, ó, como a do canto inferior esquerdo, são plantas do tipo cipó, que são aquelas que vão soltando vários ramos, várias vinhas que vão se enrolando por tudo, tá? É por esse motivo que elas não caem. E aí, no canto inferior direito, pessoal, nós temos aí um topo de um prédio que tem árvores grandes já. O que acontece aí? Eles fazem uma camada bem grossa de terra e plantam a árvore lá. Dá certo, tá? É claro que é uma coisa que tem que ser bem planejada, porque a árvore pode crescer tanto que a raiz pode perfurar o concreto. Isso acontece, é uma coisa que pode causar problemas. Só que assim, essa é uma das melhores formas de reduzir a temperatura de uma cidade, utilizando plantas nos prédios. Inversão térmica. Isso aqui não é difícil de entender, só que é difícil de explicar. Então, eu tenho que explicar bem devagarzinho, porque senão eu vou me perder. Então, eu vou falar bem devagar, até porque tem bastante tempo ainda. Muito tempo, na verdade, bastante errado. Pessoal, inversão térmica é um fenômeno natural, tá? Que fique registrado aqui que ele é um fenômeno totalmente natural. Qual que é o problema? Nas grandes cidades desenvolvidas, urbanizadas e poluídas, a inversão térmica ela pode causar muitos problemas nas pessoas. Isso acontece exatamente por causa da poluição, tá? A tendência natural, que é uma coisa que eu já estou desde o começo do bimestre comentando com vocês, é o quê? O gás, não interessa se é um gás poluído, se é oxigênio, se é nitrogênio, pessoal, todo tipo de gás é leve e ele vai subir. Quando ele é emitido, né, pelas plantas que soltam o oxigênio, pelas pessoas que soltam o dióxido de carbono, assim que esse gás sai desses lugares, ele vai subir, porque ele é muito leve. E a poluição é idêntica aos gases, porque a poluição é um gás, na verdade, né? Só que é um gás tóxico. O que vai acontecer? A inversão térmica, ela é uma coisa que acontece com muita frequência quando chega o inverno. Oi? Não ouvi, Abner. Você perguntou alguma coisa, eu não ouvi. Não perguntei não, professor. Perguntou? Beleza. A inversão térmica, pessoal, ela acontece quando chega o inverno ou quando chega uma massa de ar fria e seca, tá? Geralmente seca no começo, depois úmida, que é natural que isso aconteça. Então, assim, a inversão térmica acontece quando a temperatura diminui. Essa aqui é a regra. Como que funciona? Ó, o fluxo normal aqui do lado esquerdo, pessoal, o ar quente, ele é leve. Ele começa a subir e, como eu já expliquei para vocês, como funciona a troposfera, a camada da atmosfera que nós estamos. Aqui na superfície é quente, porque o solo, os prédios, até as plantas, pessoal, elas esquentam e conseguem o quê? Refletir o calor. Quando você começa a subir, o que vai acontecer? Começa a esfriar. Quanto mais você sobe na troposfera, mais frio fica. Aí você chega aqui na estratosfera e isso muda um pouco, né? Fica calor.
Só que na troposfera é assim, quanto mais você sobe, mais frio vai ficando. Quando acontece a inversão térmica, pessoal, uma coisa aí, ó, que está aqui no canto direito, vai acontecer esse resultado interessante. Uma cidade que é muito poluída, ela é assim também. Ela começa a emitir essa poluição, essa fumaça começa a subir em direção à troposfera, e a tendência, pessoal, é que ela fique retida lá em cima. Aí o que vai acontecer depois? Vai ter a corrente de ar que vai levar essa poluição embora e tudo mais, só que é assim que acontece, a poluição ela vai subir e a tendência é que fique lá em cima. Quando acontece a inversão térmica, pessoal, esse ar que está lá em cima, ele começa a descer. Por que isso acontece? Por causa da mudança de temperatura. Olha aqui, vocês estão vendo, ó, ar frio, ar quente, ar frio. Aqui, ó, isso aqui é o que eu vou mostrar para vocês. Eu preparei isso daqui, pessoal, é mais para mim do que para vocês, tá? Que é para que eu não me perca, porque como eu disse aqui, esse conteúdo é chato de explicar. Me acompanhe aí, gente. Quem quiser copiar, pode copiar, tá? Na prova, eu vou cobrar a inversão térmica, só que eu não vou cobrar uma explicação de fato. Só que quem quiser copiar, copie. Primeiro lugar aí, ó, acompanhe comigo. Acontece principalmente nas noites de inverno ou quando chega uma grande massa de ar fria. Ou seja, está muito quente, chega uma massa de ar fria que vai derrubar as temperaturas. O ar quente, ele é leve, ele sobe. Quando esse ar quente leve e começa a subir, ele vai levar todo tipo de poluição que está na superfície. Poluição de carros, poluição de indústrias, todos esses gases tóxicos são levados também, tá? O ar quente sobe e os gases tóxicos vão junto. Assim que esse ar começa a subir, pessoal, ele vai esfriar, que é a troposfera, né? O ar quente sobe e esfria. Ele começa a ficar cada vez mais pesado e começa a descer. Ou seja, o ar, ele faz um movimento cíclico. Ele esquenta e sobe. Ele chega lá em cima, começa a esfriar, fica pesado e desce. Qual que é o problema? Ó, quando começa a amanhecer, o ar frio poluído fica preso na superfície, porque acima dele a temperatura ainda está começando a aumentar. Ou seja, pessoal, aqui, ó, esse exemplo, repare bem, aqui da direita, a inversão térmica. Na superfície, o ar está frio. Acima dele, o ar está quente. E acima dele, o ar também está frio. Quando é inverno, quando chega uma massa de ar fria, o ar, pessoal, ele começa a ficar o quê? Frio, todo frio, completamente frio. Quando começa a amanhecer, quando começa a esquentar, a superfície, ela demora para esquentar, pessoal. E é justamente porque ela demora, o que vai acontecer? O ar frio, poluído, ele não vai subir. Olha só que coisa esquisita. Ele só sobe porque ele é leve. Se está frio, ele está pesado, ele não vai subir. Quando tem inversão térmica, o ar frio e poluído, ele não sobe. Ele fica preso na superfície. O resultado, ó, no 5 ali, é que a superfície terrestre fica com ar frio e poluído. Acima tem um ar mais quente e acima desse ar quente, um ar mais frio. Apenas essas duas camadas de ar passam a inverter, enquanto na superfície o ar permanece frio e poluído. Olha só, quando começa a inversão térmica, o ar frio e poluído fica retido na superfície. E o ar quente acima dele, o ar frio que está acima do ar quente, esse sim, pessoal, eles começam o quê? A inverter a temperatura. Um esquenta, o outro resfria. Um esquenta, o outro resfria. Só que a superfície ela não é afetada. Por que isso acontece, pessoal? Porque é inverno. Porque tem uma massa de ar fria. O que acontece, então? Não tem sol. O sol está mais fraco, ilumina menos, ou seja, a superfície ela não esquenta. Entenderam a lógica, mais ou menos? Inversão térmica é quando o ar frio e poluído não consegue subir. Se ele não consegue subir, ele fica retido na superfície. Se ele está retido na superfície, ele o quê? Começa a causar problemas nas pessoas. Uma cidade poluída, uma cidade urbanizada, com um ar muito poluído, um ar muito preso na superfície, pessoal, as pessoas vão ter problemas respiratórios, por exemplo, asma, faringite, tudo isso acontece, tá? Então, cidades como, por exemplo, São Paulo, tem muita inversão térmica no inverno, é praticamente constante. Assim que chega o inverno na região sudeste, como um todo, em São Paulo principalmente, acontece a inversão térmica. Ela só acaba quando começa a amanhecer. Então, demora, tá? Não é uma coisa rápida. El Niño, esse aqui é importante, esse aqui vai dar trabalho de explicar, só que assim, eu já comecei esse conteúdo com vocês. Quando eu expliquei as camadas da atmosfera, eu tenho certeza que vocês se recordam que eu cheguei a comentar, pessoal, que vai ter lá na mesosfera uma área onde tem um vento muito forte, as correntes jet stream. Elas causam
o El Niño e a La Niña, tá? Vamos lá. Isso que vocês estão vendo aqui agora é uma coisa importante e é uma coisa que acontece por causa da rotação do planeta e por causa da inclinação do planeta de 23,5 graus. São correntes marítimas, pessoal. Corrente quente é uma corrente vermelha e a corrente fria é uma corrente azul. O que isso quer dizer? Vamos pegar ali, ó, a corrente do Brasil, ela é uma corrente de águas quentes. Aí embaixo dela, a corrente do Atlântico Sul, ela é uma corrente de águas frias. Isso quer dizer, de fato, pessoal, que se você entrar em uma área que tem uma corrente de água quente, a água vai ser bem quente. Não assim que vai estar 30 graus. Vai estar por volta do quê? De 25, 23, que para a água do oceano é quente, tá? Lembrando a vocês, ó, quando chega a 26 graus, pessoal, forma furacão. Então essas águas, elas são quentes mesmo, tá? Porque assim, se é 26 graus forma um furacão e as do Brasil chegam a 25, 24, pode ser que futuramente aconteçam furacões no Brasil, tão grandes quanto os da América do Central. Em compensação, quando você entra aí, ó, numa água que tem uma corrente fria, pessoal, a água vai estar quanto? Vai estar a 15 graus, a 10 graus, então é uma água muito fria mesmo. Todas essas correntes acontecem de forma cíclica. Toda corrente fica quente, depois fria. Fica quente, depois fria. É um processo cíclico, tá? Ele é eterno. Todas as correntes ficam quentes e frias em tempos diferentes. Então, elas se completam, tá? Por exemplo, ali, ó, a corrente do Brasil, pessoal, ela pode se tornar ali, ó, a corrente de Benguela. Ali, ó, a corrente da Canárias, ela se torna o quê? A corrente do Golfo. E depois, ó, ela pode voltar para o Atlântico do Norte, depois a de Canárias. As correntes são ciclos eternos de água quente e fria. O nosso foco aqui vai ser qual? Vai ser essa aqui, ó, a corrente de Humboldt. Está localizada aqui na América do Sul, no Chile e no Peru. Ó, vocês podem ver aqui, ó, ela está no mapa também, ó, corrente de Humboldt, ela é uma corrente fria. Pessoal, a corrente de Humboldt, ela é a grande responsável pelo El Niño e pela La Niña. Esses fenômenos acontecem por culpa dessa corrente. Essa corrente, ela é uma corrente fria, só que se ela ficar muito quente, e quando eu digo muito quente, pessoal, é meio grau acima da média, tá? Ou se ela ficar muito fria, que no caso é meio grau abaixo da média, acontecem esses fenômenos. Olha só que loucura, pessoal, meio grau, não é 1 grau não, tá? É meio grau, acima ou abaixo da média, acontecem esses fenômenos, chamado El Niño e La Niña. Aqui, ó, onde ela acontece no Peru, principalmente, no Chile também. Gente, aqui é o seguinte, eu quero que vocês copiem o que tem cor. Como eu disse para vocês, como é um conteúdo difícil de entender, ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo importante que você tenha no caderno. Então, tá, tem que copiar, né? Com exceção aqui do final, em que eu apenas destaquei El Niño, vou deixar de branco aqui de novo. Com exceção dessa parte aqui, pessoal, o que tem cor vão ter que copiar. Infelizmente, vão ter que copiar, porque é um conteúdo importante e eu com certeza vou cobrar na prova. Como que acontece o El Niño? Vamos lá. Meu Deus, aqui foi. Acompanhe comigo, pessoal. É um esquema um tanto quanto simples, tá? Novamente, é difícil que você associe tudo ao mesmo tempo, que é um conjunto de eventos que acontecem simultaneamente. Eventos gigantescos, tá? Vamos lá. Ele ocorre entre a América do Sul e a Oceania, só que ele afeta todo o clima do planeta. Quando acontece o El Niño, todo o clima do planeta é alterado simultaneamente. É o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, na corrente de Humboldt. Ou seja, pessoal, a corrente de Humboldt, ela é uma corrente de água fria. Quando essa corrente começa a esquentar, acontece o El Niño, tá? É automático. Essa água que é fria começa a esquentar, acontece o El Niño. Por que essa água fria começa a esquentar? Acontece quando os ventos quentes e úmidos da linha do Equador perdem força. Gente, na linha do Equador, sabe onde é a linha do Equador, né? O principal paralelo. Naquela parte do mundo, tem um vento muito forte que acontece onde? Lá na mesosfera, tá lá em cima. Tá a 20 quilômetros de altura. Tem um vento muito forte que acontece lá. Esse vento é tão forte, pessoal, que ele consegue o quê? Movimentar as águas do oceano. Olha só que loucura. Um vento que acontece, move as águas do oceano. Quando esses ventos que estão na linha do Equador, eles perdem força, o que vai acontecer depois? A corrente de Humboldt, que é fria, ela começa o quê? Ela começa a ficar quente. Ela começa a parar, pessoal. Olha só. Quando os ventos param, ela também para. Quem move
a corrente de Humboldt é esse vento. Quando esse vento para, o que vai acontecer? Essa corrente vai começar a ficar parada. Se a corrente ficar parada, o que acontece com ela, pessoal? Se você quer, eu tô muito branco, eu vou tomar um pouco de sol, né? Vou ficar ali no sol, tomando um sol tranquilo, beleza? Quando você vai na praia, o que acontece com alguém que fica muito tempo parado pegando sol? Aquela pessoa começa a torrar, ela começa a esquentar. E aqui é a mesma coisa. Quando a corrente de Humboldt, que é fria, fica parada, ela começa a receber muita radiação solar. Se ela recebe muita radiação solar, o que vai acontecer com ela? A temperatura vai aumentar. Quando a corrente de Humboldt, que é fria, para de se movimentar, ela começa a esquentar. Beleza? Essa parte é tranquila, né? Como essa água começa a ficar parada e esquentando, a parte inicial, tá, da corrente de Humboldt acaba tendo que voltar para a Austrália, onde ela também vai começar a esquentar. Olha aqui, pessoal, vou voltar para vocês, ó. Encontre aí, ó, aqui no canto esquerdo tá a corrente de Humboldt, tá? No canto inferior esquerdo, Humboldt, Peru. Agora eu quero que vocês olhem, ó, no canto inferior direito. Ali, ó, uma corrente fria, a corrente da Antártica. Pessoal, essa corrente da Antártica, ela que cria a corrente de Humboldt, tá? Ou seja, é uma concentração de água. A água vai se movimentando e vai chegando perto do Peru e esquenta. Ou não deveria, né? Isso acontece no El Niño, ela não deveria esquentar. Só que quando os ventos param de ficar fortes, começam a diminuir e não carregam essas águas da corrente de Humboldt, essa corrente para e começa a esquentar. Pessoal, por que esses ventos diminuem? Ninguém sabe. Olha só que interessante. Não é comprovado o porquê esses ventos da linha do Equador, eles perdem força. Ninguém chegou à conclusão exata do porquê isso acontece. Nós sabemos o porquê o El Niño acontece. As águas da corrente de Humboldt começam a esquentar. Beleza. Só que por que os ventos diminuem? Ninguém sabe. O mais provável é o quê? O planeta Terra, quando ele está girando, pessoal, nesse momento de rotação, chega um momento dos anos, né? Enfim, é um processo natural, que a Terra começa a girar mais devagar. Esse é o provável motivo, tá, pessoal? Só que ainda não é explicação de fato. Quando a corrente de Humboldt começa a ficar parada, ela começa a esquentar, e assim que ela esquenta, o que vai acontecer, pessoal? Ela vai dar início para o El Niño. Quando o El Niño acontece, ele vai bagunçar todo o clima global. Olha só que interessante aqui, ó. Esse aqui, ele é um mapa da temperatura, do aumento da temperatura da água, tá? Durante aquele momento. Anomalia da temperatura da superfície do mar em dezembro de 1997. Gente, eu quero que vocês aí olhem bem no meio do mapa essa grande mancha vermelha escura. Essa é a água quente, tá? Essa água, pessoal, ela não deveria ser quente, ela tinha que ser fria. Por que ela é quente? Porque ela está parada. Ah, professor, isso quer dizer que o oceano parou de se movimentar? Não, gente. O que acontece é o seguinte, se não tem vento empurrando a água, ela fica parada. Ela começa a esquentar. Só que não para de chegar mais água, porque os oceanos eles não param de se movimentar, pessoal. Essa água que chega agora, ela começa a empurrar água quente, porque ela quer ficar parada. Ela quer ficar parada exatamente ali no Peru, que é onde acontece o El Niño em si, pessoal. A água fria, ela chega e encontra uma grande massa de água quente. Só que essa água fria, ela começa a empurrar essa água quente. É por esse motivo que vocês estão vendo essa grande mancha vermelha. Muita água fria está chegando e está o quê? Empurrando a água quente. Quando isso acontece, olha o resultado. Todo o Oceano Pacífico, pessoal, praticamente fica desse jeito. Essa grande mancha vermelha é um resultado do El Niño, quando as águas do Oceano Pacífico começam a esquentar. O que acontece depois, pessoal? Olha só, de novo aqui, ó, reparem bem, ó, a mancha vermelha ali é o El Niño acontecendo, uma grande massa de água quente. Olha só que legal, gente. Exatamente embaixo dessa mancha vermelha e amarela, o que vocês estão vendo? Uma mancha azul e azul mais escura. O que é essa mancha? É a corrente de Humboldt. Ela chega fria aqui na América do Sul, e assim que ela bate ali no Peru, pessoal, ela para, porque não tem vento empurrando ela. Ela chega fria e acaba o quê? Acaba esquentando. Isso não deveria acontecer. Essa corrente deveria ser fria o tempo todo, ela não pode esquentar. O que acontece? Por que é tão absurdo assim? Qual que é o problema da água esquentar? Pessoal, o problema é que vai alterar todas as correntes marítimas do planeta. Olha só que loucura. Essa corrente marítima aqui, a de Humboldt do Peru, quando ela esquenta, todas as correntes marítimas que você vê nesse mapa aqui, pessoal, todas elas mudam também.
Elas podem ficar mais quentes, elas podem ficar mais frias, elas podem parar, elas podem ocorrer mais rápido também. Ou seja, porque a corrente de Humboldt parou de se movimentar, todas as correntes do mundo são afetadas. Olha só isso aqui, ó. Esse aqui é um mapa, pessoal, dos fenômenos que acontecem. Quando tem El Niño, o lugar onde aconteceu ali, ó, essas correntes, essa corrente agora de água quente, fica quente e úmido. Em compensação, olha só, aqui do lado esquerdo fica como quente e seco. Por que ficou seco, pessoal? Porque toda a umidade caiu ali no oceano. Não chegou a umidade ali na Ásia. O que vai acontecer em compensação também ali, pessoal? Olha só. Na América Central, ficou como? Ficou úmido e frio. Ou seja, a partir desse momento, ali naquela parte do mundo, as águas começam a resfriar. Pessoal, quando essas águas ali, que estão na América Central, onde está úmido e frio, começam a resfriar, acontecem furacões. Esse ano está acontecendo El Niño, tá? Esse ano que nós estamos é um ano de El Niño. A água começa a ficar fria, aquela parte do mundo ela é muito quente. Se acontece o El Niño, ela começa a resfriar. Lembrando a vocês, ó, a explicação de furacão, como é que eles acontecem? Uma grande concentração de água quente começa a evaporar e encontra o quê? Uma massa de ar fria na troposfera. Olha só como se completa. O El Niño, gente, ele causa furacões. O El Niño ele pode causar tornados também nos continentes. Olha aqui no Brasil o que acontece. Quando acontece o El Niño, fica muito quente naquela parte do Brasil. Nós estamos ali, pessoal, no canto inferior direito, tá? Por que está tão quente agora no nosso inverno? Porque está acontecendo El Niño. Nesse exato instante, está acontecendo El Niño, tá? Ali na América do Sul também, ali no Peru. E é por esse motivo que aqui está tão quente, é um resultado disso também. Ou seja, todas essas partes do mundo aí acabam sendo alteradas porque a corrente de Humboldt, ela ficou quente, tá? Aqui, ó, que legal, pessoal. Esse daqui é o deserto do Atacama, é um deserto do Chile. Por que esse deserto do Atacama, ele é o deserto mais seco do mundo? Porque lá não tem umidade. Se é seco, não tem umidade. Por que lá não tem umidade, pessoal? Por causa da corrente de Humboldt. Se a água é fria, ela não evapora. Se ela não tem nuvem. Se não tem nuvem, não tem chuva. Se não tem chuva, não tem água. O deserto do Atacama, pessoal, é o deserto mais seco do mundo por causa da corrente de Humboldt que é fria. Ou seja, quando acontece o El Niño, como agora, acontecem chuvas lá, porque tem água evaporando nesse momento. Só que assim, tem uma coisa interessante, gente, que é o seguinte, ó. Um lugar que é muito seco, um lugar que não tem umidade, é um lugar que não tem nuvem. E quando o céu noturno não tem nuvens, você consegue ver muitas estrelas. Agora aqui, ó, que eu vou mostrar pra... Essa aqui são imagens de manhã. É um lugar lindo, né? É um lugar que parece fictício, parece outro planeta. E agora aqui, ó, são imagens noturnas do deserto do Atacama. Gente, isso aqui, ó, não é com filtro, não, tá? É assim mesmo de noite. Por incrível que pareça, você consegue ver essas coisas, essas constelações. Aquela grande mancha luminosa ali, ó, é a grande nuvem de Magalhães, que é uma galáxia próxima da nossa, que tem um grande aglomerado de estrelas. Ela é brilhante assim, tá? Lá no deserto do Atacama, você consegue ver esse brilho, pessoal. Parece que tá na galáxia. É inacreditável isso aqui. É aquele tipo de vista que quando você vê a imagem, você fala, ah, é de mentira, não é assim não. É assim, tá? Você consegue ver, tem esse brilho, pessoal. Porque tem tanta estrela nessa constelação que ela brilha como se fosse um sol. É lindo esse lugar. Por que isso acontece, pessoal? Porque lá não tem umidade. Ah, mas eu tô vendo aqui umas nuvens na imagem. Ali, ó, nessa tá do brilho. Essas nuvens são a nuvem de Magalhães. Você consegue ver as nuvens, tá? É uma grande galáxia, gente, com gases quentes e tóxicos também, tá? Tá a bilhões de anos-luz da Terra. Só que é uma grande aglomeração de gases com muitas estrelas. Então, quem vai lá consegue ver esse tipo de imagem. É uma coisa linda e espetacular. O maior observatório do mundo, o observatório astronômico, está no Chile, no deserto do Atacama, porque lá é o deserto mais seco do mundo, tá? La Nina. Olha só, tudo que eu falei para vocês do El Niño, o La Nina é o oposto. É 100% o oposto. Como que o El Niño acontece, pessoal? As águas da corrente de Humboldt começam a esquentar. Como o La Nina acontece? As águas da corrente de Humboldt começam a resfriar ainda mais. Olha só que legal. O La Nina é exatamente o oposto completo do El Niño, gente. Então, assim, se vocês copiaram o El Niño e não quiserem copiar o La Nina,
Vocês podem, só que tenham em mente o seguinte, o La Nina vai ser exatamente o oposto do El Nino, tá? Em tudo vai ser o oposto. Só que vamos ler também aqui, ó. Acontece no mesmo lugar, entre a América do Sul e Oceania. É o resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico na corrente de Humboldt. Quando acontece a La Nina, né, a menina, quer dizer o quê? Quer dizer que as águas da corrente de Humboldt que são frias, ficam ainda mais frias. Por que elas ficam frias, pessoal? Acontece quando os ventos quentes e úmidos da linha do Equador ganham força. No El Nino, eles ficam devagar, os ventos, né? Eles param a velocidade, o vento fica mais devagar, beleza. Se o vento fica devagar, a água do oceano, da corrente de Humboldt, ela fica lenta. Quando esses ventos, pessoal, eles ficam mais rápidos, o que vai acontecer? Ela vai fluir com mais velocidade. É lógico, né? O vento para, a água fica parada, mais devagar, começa a esquentar. Quando o vento aumenta a velocidade, o que vai acontecer? A corrente de Humboldt, ela vai fluir com mais velocidade. As águas ficam mais turbulentas, ficam mais caóticas. E como essa água da corrente de Humboldt, ela não para, ela não esquenta. Se a água flui muito rapidamente, pessoal, ela vai resfriar, ou seja, é o oposto completo. A corrente de Humboldt, ela é totalmente fria. Quando os ventos aumentam, ela corre mais rápido. Logo, começa a fluir fria e não chega a parar para esquentar. Ou seja, novamente, a La Nina é o oposto do El Nino. El Nino, a água, ela aumenta a temperatura. A La Nina, a água, ela vai diminuir a temperatura. Como essa água começa a fluir rapidamente, estando fria, a parte final da corrente de Humboldt acaba também sendo fria e seca. Pessoal, se a água ela é muito rápida, se ela não para esquentar, ela não vai evaporar. E se ela não evapora, o que vai acontecer? O lugar onde ela está vai ser um lugar seco, um lugar sem umidade. Então, quando acontece o La Nina, esse deserto aqui, ó, o deserto do Atacama, ele fica ainda mais seco. É o oposto do El Nino. Quando essa grande quantidade de água chega rapidamente na Ásia, acaba parando e esquentando, dando origem a grandes tempestades. Olha que interessante. O El Nino, gente, ele causa furacões aqui na América do Sul, ele causa furacões na América do Norte, e o La Nina, ele é o oposto, ele causa os tufões na Ásia. Então, os dois fenômenos causam tempestades. Por que isso acontece, gente? Porque as águas deles são opostas, tá? Elas não acabam dialogando, as águas do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico. Quando uma está quente, a outra está fria. Quando a outra está fria, a outra vai estar quente. Beleza, vou mostrar as imagens aqui, já que está acabando a aula. Olha aí que legal. Aqui vocês podem ver claramente o La Nina acontecendo. Bem no meio do mapa aí, ó, vocês estão vendo uma grande trilha azul. Isso é o La Nina. Por que o La Nina acontece? Os ventos da linha do Equador estão muito rápidos, eles estão soprando essa água com muita velocidade, pessoal. Essa água não para, ela não esquenta, ou seja, ela fica uma corrente marítima muito fria e muito seca. Em compensação, ali vocês podem ver que no restante do mundo, ó, no hemisfério norte, está quente. Esses fenômenos aí, pessoal, vão gerar os furacões, tá? Daqui a alguns bons anos, na verdade, não é uma coisa imediata, que fique bem claro. Olha aí que interessante. É o mesmo mapa que eu mostrei para vocês do El Nino. Onde vocês estão vendo aí, ó, seco e frio, no El Nino como? Quente e úmido. Então, um é o oposto do outro. Quando essas águas do La Nina, elas chegam na Ásia, ó, o que vocês estão vendo aqui, ó, essa parte de verde bem grande, esse bumerangue verde, chuvoso. Por que isso acontece? Essa água, ela vai muito rápido para a Ásia. E assim que chega na Ásia, acontece com ela? Ela começa a bater nas ilhas. Quais são essas ilhas aí, gente? Elas batem nas Filipinas, no Vietnã, elas batem na China, no Japão, na Coreia do Sul, Coreia do Norte. Elas vão batendo nas ilhas e vão parando. Assim que elas param, o que vai acontecer? Começam a esquentar e começa a acontecer chuva, pessoal. É uma coisa simultânea, tá? E aqui, ó, para acabar a aula, explica bem tudo que envolve El Nino e La Nina. Variação da temperatura do Oceano Pacífico. El Nino, as águas na região equatorial do Oceano Pacífico aquecem meio grau. Ou mais acima da média histórica. Pode falar. Eu não copiei nenhum dos dois, sabe? La Nina e El Nino. Só que... Pode falar. É porque meu celular tá carregando. Aí é ruim de tirar foto. Não tem problema, o Abner. Pessoal, aí eu tô pelo tablet do meu pai. Beleza, ó, o que importa é isso.
A explicação eu dei para vocês, eu espero que vocês tenham entendido. O vento, quando ele aumenta, a água fica fria. O vento, quando ele diminui, a água fica quente. O que importa, crianças, é essa imagem. O El Niño, ele é um aumento da temperatura da água do Oceano Pacífico. O La Niña vai ser o oposto. Ele vai ser uma redução da temperatura da água do Oceano Pacífico. Eles acontecem no mesmo lugar, na corrente de Humboldt. Quando essa corrente fica muito quente, acontece o El Niño. Quando essa corrente fica muito fria, acontece o La Niña. Essa é a definição. El Niño, água quente, La Niña, águas frias, pessoal. Essa imagem que mostra com perfeição o que acontece no fenômeno. Beleza, acabamos até aqui num horário bom hoje. Gente, alguém tem alguma pergunta? Além da Antonella que estava bocejando, da Camille que estava se espreguiçando na parede, da Maria que está fazendo umas outras coisas aí. O Abner é só uma sombra na escuridão, ele não tem rosto. Professor, hoje quase que eu acordei atrasada para aula, eu acordei 6h57. Não, o que importa é a minha aula, o restante vocês nem tem que assistir essas aulas. Nossa! É só a minha que importa, o restante não importa. Professor, tá gravando, tá bom? Mas o final da aula não dá problema não, é só o começo.